Olá pessoal, bem-vindo e obrigado a cada um de vocês aqui que estão atentos ao tutorial neste instante. No de hoje eu quero demonstrar a vocês como é que a gente pode transferir as características de um objeto, que pode ser um material, a animação ou um modificador, de um objeto para outro. Vamos então começar a entender aqui. Eu tenho um cubo do qual eu vou dar um SZ e formar nesse cubo um objeto em forma de uma barra poligonal. Eu vou entrar com essa barra no modo Edit Mode. Vou encostar o cursor na malha e vou usar o Ctrl R para ativar o Loop Cut. Para poder subdividir a malha, eu vou rolar o scroll para cima, eu vou aplicar o botão esquerdo e o botão direito para fixar aqui a divisão da malha. Com isso eu torno esse objeto mais complexo. Vou voltar para o Object Mode. Tem um objeto aqui com a malha configurável. Eu vou selecionar o Move, trazê-lo para cá. Vou usar um Shift D para fazer uma cópia desse objeto. Vou trazê-lo para cá. Vamos aplicar materiais em ambos os objetos. Então eu tenho aqui o material que eu posso definir como um material de cor azul para esse objeto. Para eu poder ver o material, eu tenho que entrar no modo Lock Dev. Quando eu mudei o material desse, o do outro também mudou, porque é apenas um material que eu estou utilizando aqui. Então, para dar um material diferente no segundo, eu tenho que selecioná-lo, entrar no modo Edit Mode, vou selecionar todo com a tecla A. Aqui eu crio um novo material. Vou dar o New, em vez de azul eu vou usar o branco, como está aqui, e vou dar o Assign. Pronto, nós temos agora dois objetos, uma barra azul e uma barra branca. Eu vou aplicar nesse objeto aqui um modificador para fazer uma animação simples nele, como se a malha estivesse contorcendo por esse eixo Z aqui, que é essa seta azul. Então, para isso eu venho em modificadores, Add Modifier, na opção Deform eu uso aqui o Sample Deform. Essa contorção vai ser feita através de que eixo? Do eixo Z. Então eu tenho que mudar o eixo aqui, ó, para o eixo, em vez de X eu uso o Z. E eu tenho agora, nessa opção aqui chamada Deform, como encostar o cursor nessa opção Angle, pressionar o botão esquerdo, se eu movimentá-lo, vocês vão ver que essa malha começa a ter uma contorção pelo eixo Z. Então eu vou criar uma animação básica aqui na timeline. Eu vou vir aqui no frame 1, volto aqui no valor de ângulo, vou deixá-lo aqui com ângulo 0. O objeto fica certinho. Então eu uso o botão direito e clico em Insert Keyframes. A caixa vai ficar em amarelo porque eu gravei uma chave de animação e vocês vão ver que essa chave está aqui, ó, no frame 1. Para poder fazer a animação da contorção, eu vou clicar agora no frame 120. Nesse valor aqui, eu vou aumentá-lo para 450. Se vocês olharem lá o objeto, ele vai se contorcer, porque eu fiz uma variação de ângulo aqui. Para fixar esse valor no frame 120, eu vou usar o botão direito, Insert Keyframes. Bem, se dermos agora aqui o nosso play, ó, eu tenho o objeto contorcionando. A pergunta agora é como é que eu faço, Luciano, para fazer com que esse objeto aqui, o segundo, ele se contorça de acordo com o primeiro. É necessário que eu primeiro selecione o objeto onde eu quero usar as configurações. No caso é o segundo objeto aqui. Clique o Shift e pressione no objeto de onde eu quero tirar as configurações. Com os dois selecionados, eu vou usar o atalho Ctrl L, onde eu abro o menu chamado Make Links. Nesse caso, eu quero fazer uma Animation Data. Se eu der o Play, o primeiro vai se contorcer, o segundo não. Por quê? Porque no link é necessário que eu especifique que eu quero usar o modificador que eu apliquei. Então eu tenho que dar o Ctrl L novamente e vou usar o Modifiers. Pronto, dando Play, eu agora tenho os dois objetos se contorcionando. Como é que eu faço agora para fazer o link do material do primeiro para o segundo? É simples. Ctrl L, eu uso aqui Object Data. Se vocês olharem, ó, eu tenho agora os dois objetos fazendo a mesma transformação de forma simples e prática. Bem, eu vou só ocultar esse segundo objeto aqui, que eu não quero que apareça. Vocês vão olhar que o primeiro aqui, que é o cubo, ele tem o efeito Animation e o efeito Modifiers. Na cópia, nós geramos, o efeito Animation e o efeito Modifier e o efeito de material,
utilizando, ó, vocês vão ver o ícone de material aqui, utilizando aqueles recursos do Ctrl L. Mas eu quero ocultar esse segundo cubo. Uma forma simples e prática de eu fazer a duplicata desse objeto é usando o Shift D ou Alt D, tanto faz. Ó, eu faço a cópia do ESC, estico esse para cá. Se você der o play, ambos os objetos vão ter, ó, as mesmas configurações. Então, se eu quiser agora chegar nesse segundo objeto aqui, tirar a animação dele, eu volto aqui na timeline, veja que eu tenho as duas chaves copiadas, que foi o Shift D. Eu posso usar o X e usar o Delete Keyframes. Se eu voltar ao passo inicial, daquele jeito que eu deixei o objeto, ele se manteve lá. Se eu der o Ctrl Z aqui para voltar a ação, ó, se eu voltar para o passo 0, esse é o passo 0 do objeto. Se eu vier aqui usar o X e deletar o keyframe, quando eu dou o play, o objeto se mantém naquela condição onde eu deletei as chaves. Para eu tirar o material, é necessário que eu venha aqui na opção de materiais e determine, por exemplo, o outro material que eu quero para o objeto. Está aqui, ó, que foi o material branco. Então é dessa forma que a gente faz as transferências de forma simples e prática. Espero que vocês possam usar isso aí para algo interessante no projeto de vocês.